Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Musculatura Espiritual. No episódio de hoje, eu estou dando continuidade aos ensinamentos do livro Kybalion e os 7 princípios herméticos. Especificamente hoje eu vou falar sobre a transmutação mental. E a transmutação é um termo normalmente usado para designar a antiga arte de transmutação dos metais, particularmente dos metais impuros, transformando-os em ouro. E a palavra transmutar significa mudar de uma natureza, forma ou substância em outra. É transformar. Só que aqui você pode estar pensando, qual é a diferença entre transformar e transmutar? Quando a gente transforma, a gente muda a forma. Quando a gente transmuta, a gente muda a essência. É algo muito mais profundo. Geralmente a gente está transformando em algo muito superior. Tá? Então vai alterar a forma e vai alterar a natureza, a essência daquilo. E diretamente do livro, né, no capítulo dedicado à transmutação mental, o axioma que eles usam é o seguinte: a mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Uau! Então a gente já viu, né, que da mesma forma que a gente pode usar a transmutação para fazer essa, como eles já faziam, né, os alquimistas, e eu vou falar sobre Saint Germain daqui a pouquinho, que é um dos maiores alquimistas que já existiu aqui nesse plano. Da mesma forma, então, a transmutação mental significa essa arte de transformar, de mudar os estados e as condições mentais em outras condições, outras formas. Então, a gente pode ver que ela é uma arte da química mental. O livro foi muito claro falando que é uma arte mental. E como a gente já viu, a primeira lei do princípio hermético, que é o princípio do mentalismo, fala que o todo é mente, o universo é mental. E eu vou trazer aqui também um outro trecho diretamente do livro. Se o universo é mental na sua natureza, a transmutação pode ser considerada como a arte de mudar as condições do universo nas divisões de matéria, força e mente. Assim compreendereis que a transmutação mental é realmente a magia que os antigos escritores muito trataram nas suas obras místicas e de que são muito poucas instruções práticas. Se tudo é mental, então a arte que ensina a transmutar as condições mentais pode tornar o mestre diretor das condições materiais. Olha a lei da correspondência aqui, atuando. Tão bem como das condições chamadas ordinariamente mentais. A transmutação mental ela é totalmente associada com a alquimia. E a alquimia avançada domina condições físicas, elementos da natureza, trabalha diretamente com os elementais, que são os espíritos da natureza. Então, o que eles fazem? Eles interrompem tempestades, incêndios, terremotos e vários outros fenômenos físicos. E um dos maiores alquimistas que já viveu aqui no nosso planeta, na condição humana, é o mestre ascenso, que já ascensionou Saint Germain. E ele é frequentemente associado à alquimia, que simboliza a transformação espiritual e a transmutação da consciência. Na sua última encarnação, antes dele ascensionar, em 1684, foi como o Conde de Saint Germain, e ele era muito conhecido, muito famoso por transformar metais em ouro. Isso é pura alquimia. E o Saint Germain, ele atua através do 7º raio violeta, que é o raio que traz as qualidades da transmutação, purificação e liberdade. E a tarefa do 7º raio é ensinar a humanidade a transmutar os seus erros, abre parêntese aí, o karma, por meio da chama violeta, da libertação, e viver uma existência regenerada, pura,
e repleta de felicidade. Quando a gente escuta, o planeta Terra está passando por uma regeneração, não necessariamente é do planeta, porque o planeta ele vai se autossustentar, né? Se acabar toda a vida aqui, o planeta se mantém, né? A gente está falando aqui da regeneração da consciência, da nossa consciência. Então, falando um pouquinho, né, sobre o Saint Germain, ele é considerado um grande alquimista espiritual, né, guiando os buscadores, os iniciados no processo de transmutação interior, alterando a consciência humana. Ele utiliza a chama violeta, que eu tenho episódios aqui no podcast dedicados para a chama violeta, e a chama violeta, ela é uma ferramenta maravilhosa, ela funciona como um solvente, um detergente para limpar toda a craca, todas as nossas limitações, todos os nossos erros, todas as nossas crenças errôneas, equivocadas. Você manda através da chama violeta, manda tudo lá para a lavanderia do universo. E a prática de invocar a chama violeta é vista como uma ferramenta espiritual para purificar esses pensamentos, as emoções, os padrões negativos, trazendo como consequência a transmutação e a elevação da nossa consciência. E ele é muito associado também, o Mestre Saint Germain, ele é considerado um grande guardião espiritual da era de Aquário, que é associada à transformação espiritual e ao despertar da consciência. Você que é ouvinte aqui do podcast, eu tenho certeza assim, que você já ouviu falar sobre nova era, expansão da consciência, despertar como a espiritualidade, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal espiritual nunca esteve em tanta evidência como está atualmente. E essa era, ela é frequentemente vista como uma época de maior espiritualidade e evolução, abrindo uma oportunidade para as pessoas ascensionarem. O que significa ascensionar? É você sair da roda de reencarnação, sair desse modelo de prova e expiação que a gente precisa vir aqui, né? Então é evoluir. Então por que não aproveitar esse instrumento maravilhoso, esses ensinamentos que estão sendo dispensados com muita velocidade, com muita profundidade, como nunca antes. E quando a gente fala na chama violeta, ela é associada ao símbolo do fogo, e o fogo é um símbolo fundamental na alquimia, e ele representa a purificação e a transformação. Então, Saint Germain, como um grande mestre ascenso, ele é representado em meio a chamas, simbolizando essa energia transformadora da alquimia espiritual. Agora você pode estar se perguntando, tá bom, ok, entendi, tem essa ferramenta aí, compreendi os 7 princípios e como que eu faço então a transmutação mental, como eu utilizo, como que eu coloco isso em prática, tá? Eu vou falar aqui sobre algumas formas que você tem, bem simples de fazer, são tecnologias muito avançadas. A prática da gratidão, a utilização da chama violeta, afirmações, principalmente as afirmações do eu sou, que é a presença divina que habita em cada um de nós, exercícios de visualização, que é todo o treinamento do Dr. Joe Dispenza e de vários outros grandes mestres e professores que ensinam essa arte da visualização, da afirmação, da reprogramação mental, porque o universo é mental, tudo, a nossa realidade, ela começa a partir do nosso padrão de pensamento. O nosso pensamento cria a nossa realidade, isso é muito forte. Então a gente vai usar a transmutação mental para mudar o seu padrão vibratório, transformar a sua energia, a sua vibração e a energia do ambiente. Como que isso é feito? Exercendo a gratidão. Vou focar aqui na gratidão primeiramente. A gratidão, ela não é só um ritual bonito, bacana de fazer. Vamos lá, agora eu vou fazer aqui a gratidão. Então eu vou pegar meu caderninho e ficar anotando aqui. A gratidão, ela é pura alquimia, é uma força.
avassaladora, capaz de elevar a vibração dos elétrons. A gente viu que nada está parado, tudo está vibrando, até a cabeça de um prego está em vibração, uma cadeira, a composição das nossas células, né? O átomo. Então, a gratidão, ela eleva a vibração dos nossos elétrons. E é por isso que a gente sente muita harmonia e muita paz, porque você está mudando a escala vibratória. A escala de Hawkins, ela mede a vibração energética de várias emoções. Ele investigou que cada pessoa percebe a realidade de acordo com o seu nível de consciência. E o nível de consciência ele tem tudo a ver com a lei e o princípio do mentalismo. Dessa forma, então, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações vão corresponder ao nível de consciência de cada um. Tudo é energia. A física quântica já provou isso, já demonstrou isso. Não é espiritualidade, é ciência, é pura física. E a física quântica, o que ela faz? Ela estuda o interior do átomo. E já viu que o átomo é feito de 99,999% energia e 0,001% de matéria. Então nós somos energia e vibramos e nada está parado. E a forma que a gente vibra vai influenciar diretamente a nossa vida, a nossa realidade. E se nós somos frequência vibratória, como é que isso funciona? O que é frequência vibratória? É a quantidade de vezes que a onda vibra. Quanto mais ela vibra, mais luz tem. Ondas pequenas, elas vibram ali, elas estão vibrando, né? Se você for desenhar uma ondinha assim pequenininha vibrando, é altíssima energia. Ondas grandes, ela vibra menos, a energia é baixa, tem mais densidade. Uma bênção é uma resposta da vida a uma determinada vibração. A vibração pode ser elevada ou pode ser de baixa vibração, né? Então, uma bênção, ela vem a partir de uma vibração elevada. Ela é o resultado de uma vibração. Se a gente está co-criando a nossa realidade, e tem uma frase muito, muito bacana que eu escutei, que fala: quando a gente agradece, a graça desce. E é verdade. Então vamos voltar aqui para como que é o padrão aqui, né, dessa questão da vibração. Os nossos pensamentos produzem emoções. As emoções produzem vibração. As emoções, elas vibram em frequência, que cria a nossa realidade. Então, tudo começa na mente. E o hermetista, ele controla as emoções. Ele tem esse controle, ele não se deixa ficar embriagado com alegria, com euforia, aquela coisa enlouquecida. O mesmo vale para a tristeza, ele não vai para as polaridades. Lembra do princípio da polaridade que fala: sai das polaridades, porque vai vir a lei do ritmo e vai mudar o pêndulo, ele vai mudar de lado. Então, tenta se manter neutro. Então, ele não se deixa embriagar, porque o pêndulo vai vir, ele vai te derrubar na mesma intensidade. E a gente não tem como mudar o pêndulo, o externo, porque é uma lei. Mas a gente pode mudar a si mesmo. Você pode mudar a si mesmo, o seu estado interno. E de acordo com a lei da correspondência, o seu mundo externo é um reflexo, um espelho do seu mundo interno. Tá vendo como tudo se conecta? Esses princípios, essas leis, eles são todos ali conectados. E isso é um ciclo. Esse ciclo do pensamento, da emoção, da vibração é um ciclo. E como que a gente faz então para transmutar? Pô, se eu tô sentindo uma emoção que, nossa, eu tô com raiva, que não tá bacana ali. A gente precisa sentir, porque a gente sente através das nossas emoções. Muitas vezes a gente não se permite sentir. A gente entra ali naquele loop, sabe? Fica assim tão embriagado mesmo. E se a gente não sentir, a gente não transmuta. Porque a vibração é a expansão do sentir. Então eu vou sentir o quê? O que eu vou sentir? Uma vibração elevada. Eu vou invocar uma memória, uma visualização. Às vezes você pode até achar que está demorando ali, mas você vai ver que você tem motivos para agradecer. Você vai transmutando, você vai mudando ali, né? Fazendo uma alquimia.
E isso é pura lei da atração. Então, com essas informações, você pode avaliar como que está o seu estado vibracional. A sua vibração ela vai atrair pessoas, situações compatíveis com o seu nível de consciência. Tá? E aí eu queria falar então também sobre as outras formas que eu mencionei, né? Como já falei da gratidão, as afirmações, eu já falei isso aqui no episódio, tem também um episódio dedicado sobre a presença eu sou, explicando o que é essa presença, que é Deus. Então nós somos Deus em ação. Um exercício que é maravilhoso para mudar o seu estado imediatamente. Você fecha os olhos, você pode tá em pé ali, né? Se você, sei lá, você tá transtornado com alguma coisa, tá com raiva, tá frustrado, tá ali com sentimentos, emoções, você pega, você começa, movimenta a energia assim, esfrega uma mão na outra, esfrega uma mão na outra, sente aquecer movimentando a energia e você começa a falar só de forma elevada. Eu sou luz, eu sou amor. Eu sou sabedoria, eu sou criatividade, eu sou generosidade, eu sou abundância, vai falando. Tem as próprias afirmações do eu sou, eu tenho um episódio só com essas afirmações, as 30 primeiras afirmações. Então você vai falando, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. E vai falando, né? Eu sou a inteligência divina em ação, eu sou a luz da minha vida, eu sou a luz que emana paz. Cria as suas próprias, tá? Faz isso por 2 minutos e sente. Você vai sentir, vai ver o que acontece com você, com o ambiente. Outra forma, além da gratidão, das afirmações, é a visualização. E a visualização, para fazer a visualização, você vai utilizar a sua mente e vai utilizar o seu coração. Você vai gerar esse campo vem da mente, magnético, que vem do coração. E aí, por isso que é importante o sentir, porque não é só ficar pensando sem sentir, sem invocar aquela sensação, aquela emoção. E, obviamente, você vai visualizar coisas elevadas, né? Vai se visualizar em paz, em harmonia, envolvido por uma luz, em presença dos seus guias, com anjos, em lugar na natureza. Você pode criar o seu próprio ambiente de cura, pode ser numa floresta, numa cachoeira, no mar, e se imagina ali, né? Vai fazendo a visualização e sentindo, coloca uma música, você muda o seu estado. E o outro é a chama violeta, que eu recomendo, quem ainda não escutou, escutar os 2 episódios que eu tenho da chama violeta, um explicando o que é e o outro com decretos, afirmações e exercícios utilizando a chama violeta. O mantra principal da chama violeta é o seguinte: eu sou um ser do fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Você pode falar isso 7 vezes, 9 vezes, sempre em número ímpar para deixar o elo aberto, né? E fala e vai falando e vai aumentando, você vai mudar a vibração. Você pode se imaginar dentro de um chuveiro, né, no banho, utilizando o banho ali, que a água, ela limpa, né, ela descarrega, e imagina o chuveiro, um chuveiro de água violeta, e aquela água entrando ali em cada uma das suas células, limpando, retirando tudo que é densidade. Essa densidade ela vai descendo pelo ralo e você traz mais água e purifica, e limpa e transmuta. Aí depois, quando você for se secar, você imagina que a sua toalha é como se fosse uma toalha com um manto de luz que sela, que te coloca uma armadura de proteção ali. Tudo está na intenção, na invocação que você está trazendo. Você pode imaginar, se você está sentindo o seu ambiente denso da casa, imaginar uma fogueira de chama violeta ou um turbilhão de chama violeta passando pela casa, limpando, e você vai falando: essa casa é um ser do fogo violeta, essa casa é a pureza que Deus deseja. Se conecta com Saint Germain, deixa a sua criatividade fluir. Você pode achar estranho, né? Se você não pratica isso já, da forma que eu faço, já faço há muito tempo isso,
Mas você vai ver que com o tempo a coisa vai fluindo, e depois assim de poucos minutos você tá criando um vórtice ali de energia no seu ambiente, ao seu redor. É muito poderoso. E dessa forma você transmuta. Então vamos praticar, né? Em resumo aqui, a transmutação ela é uma forma da gente mudar o nosso padrão mental, vibratório. Nós somos pura energia e tudo está sempre em movimento o tempo todo. Então um estado que estamos, ele não é um estado que vai se permanecer. A gente pode transmutá-lo, pode alterar esse estado para algo muito mais superior, tá bom? Desejo um ótimo dia, noite, tarde, dependendo de quando você está ouvindo, e bora lá transmutar. Somos todos alquimistas e desejo muita chama violeta, muita alquimia, muita transmutação para tudo que esteja limitando você de assumir o seu poder pessoal e o seu lugar aqui nesse mundo. Até breve.